Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja Nazareno Comunidade Leste e também de Monte Aprazível. Você que já nos acompanha sabe que nós estamos trabalhando aqui, o tema sobre o panorama bíblico. Estamos vendo um resumo, de todos os livros bíblicos e hoje nós estamos na 26ª aula, aula de número 26. Nós vamos falar sobre o livro do profeta Obadias, livro de número 31 da Bíblia. Tá bom? Você, se porventura está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a ir lá nos nossos vídeos aqui no canal do YouTube e acompanhar as outras aulas, Então são aí no total 26 aulas com a de hoje que você vai poder aprender sobre os livros da Bíblia e nós vamos acompanhar assim até o Apocalipse, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o livro de Obadias. Eu quero poder orar. Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, obrigado por mais um início de semana que o Senhor nos deu, nos permitiu viver. Obrigado, Senhor Pai, por esse tempo precioso, por esse canal, Senhor Pai, por esse canal de informação que é o YouTube, onde nós podemos pregar, onde nós podemos falar, onde nós podemos aprender acerca do Senhor, Pai, de forma livre. Obrigado por isso, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Quantas pessoas talvez gostariam de ter essa oportunidade e não tem, mas a nós o Senhor deu a oportunidade de conhecer mais acerca do Senhor. Nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar sobre o livro do profeta Obadias, um dos profetas menores aí. Então, o livro do profeta Obadias é o 31º livro da Bíblia. O estilo dele é o estilo profético, aí sendo dos profetas menores. E ele é o menor livro da Bíblia. Então, olha só, preste atenção, o menor livro da Bíblia, porque ele tem apenas um capítulo. Ele tem 21 versículos, então é um livro bem pequeno, aí sendo considerado o menor livro da Bíblia, tá? O autor dele é Obadias mesmo, isso está lá relatado no capítulo 1 do versículo 1. No capítulo 1, lógico que só tem um capítulo, mas no versículo 1 do livro de Obadias. E o significado do nome de Obadias é servo do Senhor, tá? Esse é o significado do nome, servo do Senhor. Bom, Obadias é um nome muito comum em Israel, Inclusive no Antigo Testamento você vai encontrar pelo menos 13 Obadias aí em toda a Bíblia no Antigo Testamento. Então, como o significado dele era servo do Senhor, era um nome muito comum. Inclusive essa semana uma pessoa me ligou para perguntar: pastor, esse Obadias aqui, do profeta Obadias, é o mesmo Obadias lá do rei Acabe, que nós vamos encontrar a história no livro de Reis, capítulo 18, onde fala que Obadias, que era servo do Senhor, serviu, escondeu os profetas. Eu falei, não é o mesmo, tem vários, então tem 13, por exemplo, alguns exemplos, lá em 1 Reis, capítulo 18, fala de Obadias, que era servo do rei Acabe, Depois também em 2 Crônicas vai falar sobre Obadias, que era um mestre da lei de Deus no tempo do rei Josafá. Depois, em 2 Crônicas, também vai falar, capítulo 34, vai falar de Obadias, que era um levita, um outro Obadias. Depois, no livro de 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 21, vai dizer de um Obadias que era descendente do rei Davi. Depois, em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 3, vai dizer de um Obadias que era sacerdote, descendente de Sacar. Depois você vai ver outras referências aí de Obadias em 1 Crônicas 8:38, 1 Crônicas 9:44, 9:16, 12, versículo 9, Esdras capítulo 8, versículo 9, Neemias capítulo 10, versículo 5. Então era um nome muito comum naquela época, então você vai encontrar vários Obadias. Esse daqui é o profeta Obadias, tá? É o profeta, então ele não é nenhum desses outros citados na Bíblia, é o profeta Obadias. Bom, o livro foi escrito provavelmente, após a destruição de Israel. Quando Israel foi destruído, o rei Nabucodonosor veio, nós já falamos muito aqui sobre exílio, você já sabe disso. O povo, o rei Nabucodonosor e seus homens vieram, invadiram Israel, levaram os cativos para a Babilônia e destruíram ali os muros, destruíram o templo, destruíram Israel. Então foi escrito nessa época, quando Edom, inclusive, nós vamos falar sobre isso aqui, vamos dar uma ênfase nisso,
quando Edom colaborou com os babilônios, né? E você já vai entender um pouquinho mais sobre isso, fique tranquilo, tá? Você não precisa saber não, você vai aprender aqui. Bom, o livro de Obadias foi escrito para Edom, ou os edomitas. Quem que é esse povo Edom? Responde aí para mim, você que está nos assistindo. Você sabe, você já conhece, talvez você já é conhecido de Bíblia, você vai escrever, ó, eu já conheço a história, eu já sei quem é o povo de Edom, quem são os edomitas, e se você não conhece, escreve aí também, que você vai estar aprendendo hoje sobre isso, tá bom? Bom, toda vez que você lê o nome Edom na Bíblia, tá? Ele faz referência a três coisas. Edom pode ser Esaú, que era irmão de Jacó. Lembra de Esaú? Nós vamos falar um pouquinho da história dele, tá? Ou pode estar se referindo também ao território de Edom, às terras, ao local geográfico de Edom, que inclusive nós vamos ver aqui no mapa onde fica, vai ter um mapa aqui na tela. E também pode estar se referindo ao povo, aos edomitas, né? Que em alguns casos na Bíblia vai estar escrito Edom se referindo ao povo. Tá? Então quem que era Edom? Calma aí que eu vou te explicar, tá? Não precisa ficar afoito aí, não precisa ficar preocupado não, que você vai aprender. Bom, lembra a história de Esaú? Bom, Isaac teve dois filhos, que foi Jacó e Esaú, eram dois gêmeos. A história você conhece que nós falamos aqui. Os dois nasceram juntos, porém Esaú foi o primeiro a ser tirado e Jacó nasceu com a mão grudada no calcanhar de Esaú. Bom, quando eles cresceram, Esaú, que era caçador, estava no campo caçando e chegou na sua casa com fome, né? Com bastante fome. E aí Jacó, que era espertinho nessa época, né? Ele quis trocar com seu irmão a primogenitura. Como seu irmão, mesmo sendo gêmeos, mas ele era primogênito porque ele saiu primeiro, ele tinha a bênção da primogenitura, que era muito, naquela época, né, isso era muito importante, ser o primogênito. Então, Jacó queria ter essa primogenitura. Então, o que ele faz? Ele faz um prato, um guisado para aquele irmão, um prato de lentilhas, e ele troca com Esaú. Ele fala, Esaú, ó, você está aí cansado, chegou do campo, eu quero trocar esse prato de lentilha aqui, esse guisado que eu fiz, essa sopa, pela primogenitura. E Esaú então aceita, porque segundo ele estava morrendo de fome. E aí ele troca essa primogenitura. Depois o pai Isaac, na sua velhice, abençoa Jacó no lugar de Esaú. A história aí a maioria de vocês conhece. Então Esaú era o irmão gêmeo de Jacó. Lembra que Jacó foi ele que deu origem ao povo de Israel, né? Às tribos de Israel, porque foram os 12 filhos dele que formaram as tribos de Israel. Nós já falamos aqui, né? Benjamim, Rubem, Issacar, nós já falamos de todas elas. Então esse povo, essas tribos formaram o povo de Israel, né? Que são as tribos lá, nós já passamos mapa aqui da tribo. E os descendentes de Esaú formaram um outro povo, que era os edomitas, que era Edom. Tá? Edom, o significado hebraico de Edom é vermelho, que faz aí uma referência à cor, né? A palavra diz que Esaú era ruivo, né? E também faz referência ao guisado de lentilhas que ele trocou, que também era da cor vermelha. Então Edom em hebraico é vermelho, então por isso que o povo levou esse nome. Depois você pode ler Gênesis 36, que vai falar sobre Edom, tá? Sobre Esaú. Ele vai falar que os descendentes de Edom, seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos não conseguiam mais ficar junto com Jacó, com seu irmão, e aí eles se separaram e foram para uma terra, que eu vou mostrar no mapa aqui agora. Dá uma olhada, ó, vamos ver. Bom, o mapa está aqui na sua tela, tá vendo? Olha só, esse que está aí do lado do mar Mediterrâneo, né? Que está ali na parte escrito Reino de Israel, é o território de Israel, comprido aí, tá vendo? Em toda a beirada do mar. Nós já falamos sobre esse mapa. Lá em cima, Reino de Israel, que era o reino do norte, e lá embaixo, ó, Reino do sul, tá vendo? Reino de Judá, né? Nós também já falamos aqui da divisão, onde ficava a sua capital, Jerusalém. Tá vendo essa parte amarela aí, ó? Essa parte amarela era o reino de Edom, que eram os descendentes de Esaú, que nós acabamos de falar. Então agora você já sabe
geograficamente aonde ficava. E por que eu digo ficava? Porque esse reino já não existe nos dias de hoje. Inclusive foi Obadias que profetizou a sua destruição. Nós vamos falar sobre isso. Bom, voltando aqui então, nós já passamos 10 minutos de aula. Então Edom era um povo descendente de Esaú, irmão de Jacó, que depois virou Israel. Então eles eram irmãos, eles eram os irmãos do povo judeu, né? Irmão do povo do israelita. Bom, enquanto a maioria dos profetas, que nós já falamos aqui, profetizava para Israel, seja Israel reino do sul ou reino do norte, Obadias, então, ele vai profetizar para Edom, para esse povo que nós vimos aí no mapa em amarelo, tá bom? Foi para esse povo que Obadias profetizou. Esse livro, o livro de Obadias, é um livro que grita por justiça. Inclusive, deixa eu pausar aqui para falar uma curiosidade para você. O livro Obadias, na Bíblia Católica, ele se chama Abdias, tá? Eu tenho uma Bíblia Católica aqui, eu pude ler, eu tenho ela porque eu leio para estudo acerca de, né, como forma de estudar por conta dos livros apócrifos. Inclusive nós vamos estudar depois que a gente acabar o panorama bíblico, nós vamos falar sobre a Bíblia, né, sobre as versões bíblicas, sobre a Vulgata, sobre a Septuaginta, sobre a Bíblia Católica, os livros apócrifos, enfim. Mas isso é motivo para uma outra aula. Voltando aqui para essa aula. Então, na Bíblia Católica, uma curiosidade, o nome não é Obadias, mas sim Abdias, tá bom? É o mesmo conteúdo, eu pude ler na Bíblia Católica, é o mesmo conteúdo, só muda o livro. Então, é um livro que grita por justiça, né? O livro aí, você vai ler ele, se puder ler na sua casa, é apenas 21 versículos, é rápido. Bom, versículo 10 eu quero ler com você. Diz assim, ó: por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, ou seja, Obadias está profetizando para Edom, né? Então, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-ei a confusão e será exterminado para sempre. Olha aqui a sentença que Deus estava dando a esse povo, aos edomitas, né? O povo de Edom. O que aconteceu? Na época que o rei Nabucodonosor veio invadir Jerusalém para levar os cativos na Babilônia, para destruir Jerusalém, os edomitas ajudaram, inclusive, a destruir Israel. Como eles eram irmãos, mas eles eram inimigos um dos outros, eles ficaram felizes com a destruição de Israel e até ajudaram a destruir Israel. Então Deus vem e dá essa sentença para ele através de Obadias. Olha, por causa da violência que vocês fizeram aos teus irmãos, eu vou te cobrir-te a confusão e será exterminado para sempre. Olha o versículo 11. No dia em que estivesse em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo seu exército e os estranhos entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ou seja, ele está falando para o povo, olha, quando os inimigos, os forasteiros, os estranhos, os de longe vieram para assolar Jerusalém, vocês se misturaram com eles. Vocês, povo de Edom, se misturaram com eles e vocês eram deles. Estavam no meio lá, lutando contra os seus irmãos. Olha o versículo 12 e 13. Mas tu devia olhar para o dia do teu irmão, no dia do desterro, ou seja, no dia da angústia, nem te alegrar sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia. Ele está dizendo assim, olha, vocês ficaram felizes em ver a destruição de Israel. Vocês se alegraram, o coração de vocês muito se alegraram em ver os seus irmãos aqui, ó, irmãos que eram, né, o povo lá, irmão de Jacó e Esaú, que formaram dois povos diferentes, os seus irmãos, vocês viram eles sendo destruídos e se alegraram. Olha o versículo 14. Nem nas encruzilhadas, olha isso, para exterminar os que escapassem, nem entregar os que restassem no dia da sua angústia. O que ele está dizendo aqui, ó? Quando o povo da Babilônia veio invadir Jerusalém, alguns dos judeus, né,
alguns do povo ali de Jerusalém, para escapar da mão de Nabucodonosor, começaram a fugir, começaram a escapar, e eles conseguiram, alguns deles, escapar lá para não ser levado cativo. Porém, os edomitas matavam eles nas encruzilhadas, eles eram perversos. O povo então estava escapando da mão dos babilônicos, mas não escapavam da mão dos edomitas. Os edomitas iam lá e viam eles nas encruzilhadas e matavam eles, né? Então é isso aqui que o texto está dizendo. Muitos judeus tentavam escapar, fugindo da Nabucodonosor e seu exército na fuga. Eles eram surpreendidos pelos edomitas nas encruzilhadas e assim acabavam sendo mortos cruelmente. Bom, em síntese, a mensagem desse livro é a mensagem contra o orgulho, contra a soberba. Apesar de ser um livro pequeno, né, do Antigo Testamento, um livro pequeno na Bíblia, é um livro de muita importância, porque ele mostra que ninguém é contra o povo de Deus e fica impune. Ninguém zomba do povo de Deus, ninguém se alegra com a destruição do povo de Deus e fica impune. O povo estava soberbo, por quê? Porque Israel tinha acabado de ser destruído, e aí eles se encheram de alegria. Ah, o povo de Deus, os nossos inimigos, né, que eram irmãos dele, foi destruídos. Eles se encheram de alegria e de revolta ali, né, de saber que o povo tinha sido destruído, de orgulho. E aí então Deus levanta o profeta Obadias para dizer, ó, por conta dessa atitude, porque vocês se alegraram, porque vocês não ajudaram o irmão de vocês, pelo contrário, zombaram deles, pelo contrário, ajudaram a destruir eles, pelo contrário, aqueles que escapavam, vocês matavam. Por conta disso, vocês serão destruídos. Então é uma mensagem que mostra a justiça de Deus. É um livro, né, importante, inclusive importante teologicamente, porque ele mostra a justiça de Deus para aqueles que vão contra o povo de Deus, né? Este foi o pecado de Edom, o pecado da soberba, o pecado do orgulho, né? Esse foi o pecado de Edom, esse foi o pecado da Babilônia, esse foi o pecado, inclusive, do diabo, né? De Lúcifer lá no céu, se encheu de orgulho, de soberba, e esse é um dos maiores pecados do homem, o pecado da soberba, o pecado do orgulho. E nós vimos aqui uma nação toda que foi destruída por conta do orgulho, por conta da soberba. Então nós, eu e você, fiquemos atentos, olhando para esse texto, né, como um instrumento de Deus na nossa vida, como um livro de ensinamento de Deus. Porque, cara, será que eu também não sou soberbo? Será que muitas vezes eu não me alegro com a destruição do outro? Será que no fundo, eu não fico feliz por ver alguém passando angústia? Então você fala, pastor, não, mas que coisa, pastor, isso é coisa de ímpio. Será, querido? Será que no nosso coração, quando nós vemos o irmãozinho passar por uma dificuldade, talvez pela nossa incapacidade de estar bem, pela nossa incapacidade de vencer na vida, nós ficamos felizes quando o outro também não vence? Será? Pensa aí, eu não estou falando que isso acontece com você, mas pensa. E agora, para finalizar, eu quero ler o versículo 14 ao 21, que é a metade, né, do capítulo, versículo 14 até o 21, eu quero estar lendo. Se você puder, acompanhe comigo aí na sua casa. Diz assim, ó, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios. Como tu fizeste, assim se fará contigo. Tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Então olha só a profecia de Obadias para o povo de Edom. Olha, assim como vocês fizeram, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a sua cabeça. Ou seja, a justiça de Deus sendo aplicada contra aquele povo. Porque, como vós bebestes do seu santo monte, assim beberão também de contínuos todos os gentios, beberão e sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Preste atenção que no final você vai entender por que eu estou lendo, tá? E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú, ou seja, os edomitas, será palha. E se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou.
E do sul possuirão o monte de Esaú, e das planícies os filisteus possuirão também o campo de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até o Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, e subirão salvadores ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Olha só o resumo de tudo isso que eu li. Está profetizando, dizendo sobre a destruição de Edom e também uma promessa para o povo de Deus. Ele está dizendo ao povo de Deus, os filhos de Jacó, o povo de Israel vai herdar tudo isso aqui. O povo de Israel, eu gosto muito desse versículo 18, que diz assim, ó, e a casa de Jacó, ou seja, o povo de Israel será como fogo, e a casa de José como uma chama, e a casa de Esaú, ou seja, vocês serão como palha, serão destruídos por conta daquilo que vocês fizeram, porque vocês zombaram do irmão de vocês, porque vocês mataram o irmão de vocês, porque vocês se alegraram com a destruição deles. Então agora a justiça de Deus está sendo aplicada sobre vocês. Então é um livro que fala sobre a justiça de Deus. Então a mensagem principal é uma mensagem de justiça, que ninguém que é contra o povo de Deus ficará sem juízo. E aí no finalzinho do livro tem uma mensagem de esperança para o povo de Israel, né? Porque lembrando que aqui esse livro foi escrito logo após a destruição de Jerusalém. Logo após, então o povo estava destruído. E aí o profeta vem, profetiza contra Edom e fala para Israel, olha, Israel ainda vai tomar posse de muita coisa. Israel ainda vai ganhar muito território, vai voltar a ser o Israel que era. Né? Lembrando que é uma época que o povo estava destruído. Então também é uma mensagem de esperança. O livro de Obadias também traz uma mensagem de esperança para o povo de Deus, para o povo de Israel. Amém, querido? Essa foi a nossa aula um pouco mais curta por conta do tamanho do livro, mas espero que tenha sido aí de grande valor e conhecimento para você. Tá bom? Feche seus olhos, eu quero poder orar para a gente encerrar nossa aula. Pai, obrigado. Obrigado por esse texto. Obrigado por esse conhecimento. Obrigado por nos trazer, Senhor Pai, tão grande conhecimento nos dias de hoje, que nós possamos entender, Senhor Pai, aquilo que foi falado aqui e assim aplicar para a nossa vida. O que nós podemos aprender, o que nós podemos trazer para os dias de hoje, aplicar, Senhor Pai, em nós, aquilo que nós aprendemos hoje. Agora o Teu Espírito Santo faz o papel no coração de cada filho Teu com aquilo que foi falado aqui. Pai, nos dê um domingo abençoado. Estamos vivendo hoje o último domingo do mês de setembro. Que seja ainda um domingo abençoado. Estamos iniciando aqui daqui 2 dias o mês de outubro. Eu quero profetizar, Senhor, abrir a minha boca para dizer, como filho Teu, como servo Teu, que o mês de outubro será um mês abençoado. Que nós, Pai, veremos as nossas a estaca se aumentarem, nós veremos, Senhor Pai, os nossos celeiros transbordarem, nós veremos, Senhor Pai, a nossa família diante do Senhor. Eu quero profetizar que o mês de outubro será um mês ainda mais abençoado do que foi setembro, ainda mais abençoado do que foi agosto, porque nós cremos num Deus que é vivo, que está vivo e que nos prometeu um futuro melhor. Pai, fica conosco. Hoje à noite nós vamos nos reunir nas nossas comunidades, tanto na comunidade leste como na comunidade monte, e aqueles que nos assistem de outras comunidades, que talvez vão também se reunir para adorar o nome do Senhor, que também sejam abençoados nas suas comunidades. Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar aqui de novo, na próxima semana, aprendendo mais e mais da Tua palavra, mais e mais do Senhor. Nos permita estar aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus. Permitindo o Senhor, estaremos de novo aqui no próximo domingo, falando então sobre o livro do profeta Jonas. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima aula.